noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Vamos aguardando um pouquinho mais para que todos se acheguem para juntos participarmos desse momento especial. Como eu já tenho falado anteriormente, na minha perspectiva, eu acho que não devemos relacionar esse momento com um culto online. Acho que culto é algo bem diferenciado e eu vejo que essa transmissão de uma live não preenche os requisitos de um culto, até porque as pessoas que estão aí do outro lado, né, cada um está de um jeito, às vezes deitado, às vezes assentado aí na sua mesa, comendo alguma coisa, às vezes mexendo com outra coisa enquanto está assistindo, participando. Isso, na perspectiva bíblica, não tem nada a ver com um culto a Deus. O temor do Senhor é muito sério, o culto a Deus é algo muito sério. E então eu não relaciono este momento de transmissão de uma live com um culto. Nós queremos logo retornar, de fato, ao momento de culto congregacional, né? Mas, enquanto isso, é importante nós fazermos essa distinção, tá? A respeito àqueles que têm transmitido com relação como se fosse um culto, mas eu penso que você não deve considerar. E se considera um culto, a sua postura deve ser bem diferente, mesmo estando aí do outro lado, mesmo estando aí assistindo a live, né? A sua postura diante de tudo isso, diante de Deus, então deve ser totalmente reverente. Vamos iniciar então. Alguns irmãos já estão se achegando. Louvado seja o nosso bom Deus. Seja bem-vindo, você amado irmão e irmã, você é da Igreja Presbiteriana Betel, você que é amigo do Facebook, né, familiar, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer uma oração inicial, vamos falar com o nosso Pai Eterno. Pai querido, obrigado pela noite maravilhosa que o Senhor nos concede e pelo privilégio que temos agora de estar levando a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, louvando o Teu nome, orando a Ti, ó Deus, intercedendo uns pelos outros. Obrigado, Senhor, porque mesmo com toda essa pandemia, esse distanciamento social, Deus, a Tua Palavra, o Teu Evangelho não está algemado, não está confinado. O Teu Evangelho é livre e ele há de ir, ó Deus, até os corações, até as pessoas, onde o Senhor, ó Deus, assim aprouver levá-lo. Ó Deus, tome em Tuas mãos nossas vidas nessa noite, receba este momento de celebração, ó Deus, de adoração, de, ó Deus, gratidão a Ti, nesse momento em que estamos, ó Deus, reunidos, ainda que virtualmente. Ó Deus, que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, que também não está confinado em um lugar, a uma pessoa, que está aqui, mas também está ali, está lá com o nosso irmão, com a irmã, com o Teu servo, com a Tua serva, qualquer que nos ouve, o Teu Espírito Santo está aqui, está em todo lugar. E é nesta perspectiva, Senhor, que nós estamos agora, em oração e em adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Dirija-nos para que tudo glorifique a Ti, para que tudo edifique, ó Deus, a Tua igreja, para que de fato o Senhor se agrade das nossas vidas, ainda que neste momento de isolamento, onde não temos tido o privilégio de uma reunião física, ó Deus, de uma confraternização, ó Deus, realmente na comunhão da igreja, mas aguardamos esse momento e esperamos no Senhor e clamamos a Ti para que abrevies, ó Deus, esse momento de pandemia, de isolamento, para que nós possamos retornar e retornarmos, ó Deus, de forma fervorosa, de forma agradecida, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito já em nossas vidas. Obrigado, nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 em diante, diz assim: Ele, falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, lá da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Louvado seja o nosso bom Deus por essa excelente obra de Jesus Cristo e pela excelência da sua pessoa, da magnitude do que Cristo significa para mim e para você, como servos, como filhos, como membros da igreja, servos de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos adorá-lo, adorar ao nosso Deus com um cântico que o Carlos Eliabe separou, né? Depois nós vamos entoar o hino 164, Nome Precioso, mas nós vamos cantar agora o cântico separado pelo Carlos Eliabe, e ele vai nos conduzir a Deus neste momento de louvor. Você que sabe, cante conosco, adore ao Senhor. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus, especialmente pela dádiva de Jesus Cristo, esse nosso Senhor e Salvador. Salmos, livro dos Salmos, Salmo 32, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amados, essa é uma dádiva maravilhosa do Senhor. Podemos ter a certeza de que, apesar de não merecermos, sendo pecadores e realmente reconhecendo que somos pecadores, ao nos achegarmos a Ele arrependidos, confessando os nossos pecados, podemos ter essa certeza de que Ele nos perdoa, de que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, nos perdoa de toda a iniquidade. Então, meus amados, é neste momento que queremos nos aproximar do Senhor com o coração contrito, quebrantado, em arrependimento, com sinceridade no nosso coração, falando com Ele, confessando os nossos pecados. Onde você está, fale com Deus, peça perdão por algo que você tenha dito ou não tenha dito quando deveria ter falado, algo que você tenha feito de uma forma com as suas palavras ou com seus atos, pegado algo, algo que desagradou o Senhor. Faça um momento de oração, talvez algum pensamento impuro, algum desejo que não agrada a Deus, algo de ruim com relação a alguma pessoa. É um momento de orar, de se arrepender e de pedir a Deus para limpá-lo, para perdoá-lo, purificá-lo por completo. Vamos ter uma oração de confissão nesse momento? O Carlos Eliabe vai nos dirigir a Deus nessa oração de confissão. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais oportunidade de estar se reunindo com o teu povo, ó Pai, podendo levar a tua palavra, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, por tantos não têm essa oportunidade, ó Pai, esse privilégio, essa facilidade que estamos tendo, ó Pai, mesmo em meio a dificuldades, ó Pai. Mesmo em meio a dificuldades, o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Nesse momento te pedimos perdão, ó Pai, pois falhamos em tudo que tentamos agir sem Ti, ó Pai. Tudo que agimos por nós mesmos, nós falhamos, ó Pai. Te pedimos perdão, ó Pai, por falhar no andar, no tocar, ó Pai, no olhar. Em tudo, ó Pai, nós falhamos, ó Pai. Se não for pela Tua graça nos sustentando a cada dia, nós já estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Te pedimos, ó Pai, suplicamos o perdão sobre nossas vidas, ó Pai. Mesmo merecedores, o Senhor tem tido misericórdia sobre nós e nos abençoado todos os dias, e já somos gratos por isso. Obrigado. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós vamos então louvá-lo com o hino 164 do Inário Novo Cântico. E no nome precioso, é esse nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo nome incomparável, em Jesus amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu.
esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a mal ter alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome que nós devemos levar sempre em meio às nossas lutas espirituais, em toda a nossa vida, em cada momento. O nome de Jesus deve estar em nossas mentes, em nossos corações e também nos nossos lábios, sendo pronunciado com muita alegria, com muito temor, com muita reverência e também com a autoridade de quem anda com o Senhor, de quem conhece a Deus e vive para a glória de Deus. Quero convidá-lo a abrir o texto da meditação desta noite, em Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, versículo 17, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Queridos, nós estamos falando durante as semanas já, ou há meses, sobre o tema pela manhã na escola dominical, sobre batalha espiritual, na verdade sobre a armadura de Deus, vestindo a armadura correta. E nós já finalizamos hoje pela manhã esta mensagem, essa sequência de exposição em Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Agora, finalizando, eu gostaria de trabalhar esse tema hoje, ainda à noite, sobre a libertação dos cativeiros espirituais. Porque na vida, todas as nossas ações, elas repercutem ou são repercussões do mundo espiritual. Elas têm uma ligação direta ou indireta com as questões espirituais. E é preciso, então, entender essas questões e valorizar corretamente o espiritual. Muitos não levam em consideração,
por exemplo, as cadeias que dominam os homens, e são cadeias diversificadas. E assim muitos estão vivendo no sofrimento, estão vivendo cativos espiritualmente. Fala-se muito hoje de liberdade, né, de direitos, e liberdade para isso, liberdade para aquilo, mas sempre considerando apenas o mundo físico, apenas considerando termos filosóficos, princípios filosóficos deste mundo, deste século. Mas pouco se fala sobre a verdadeira liberdade, ou sobre a verdadeira libertação. Ninguém gosta de sentir-se preso, mas há aqueles que, por um lado, se sentem presos por qualquer coisa, na verdade tudo lhes prende, tudo lhes sufoca. Por exemplo, adolescentes que estão se sentindo presos pelos seus pais e querem ficar livres, há pessoas que estão se sentindo presas ao seu trabalho e querem ficar livres dos trabalhos, né? Alguns que estão se sentindo presos aos seus estudos e querem ficar livres dos seus estudos ou do seu estudo. E assim, com esse propósito de serem livres, entre aspas, acabam quebrando vínculos familiares, vínculos de amizades, vínculos profissionais, vínculos espirituais, tudo isso para se sentirem livres para fazerem o que eles quiserem. Mas não é essa a verdadeira liberdade. Isso aí não tem nada a ver com liberdade. Isso, na verdade, nós veremos que é uma espécie de cativeiro também. Neste texto que já lemos hoje e vamos analisar, nós encontramos tanto esses que se viam presos, quanto também aqueles que se achavam livres, mas que, na verdade, estavam também cativos, aprisionados espiritualmente. Nós tiraremos aqui deste texto 3 lições preciosas, 3 lições especiais, tendo como tema a libertação dos cativeiros espirituais. E a primeira lição é que, número 1, há forças espirituais que aprisionam. Há forças espirituais que aprisionam. E a primeira força que nós vemos aqui no versículo 11 é a força demoníaca. O texto diz que aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Um agente do diabo estava possuindo, estava dominando, estava causando males naquela pessoa. É claro, é bom observarmos aqui que nem toda enfermidade provém de ação demoníaca, satânica, como nesse caso aqui. Mas observe que não houve uma manifestação do demônio naquela mulher. Jesus até conversou com ela. Ela estava consciente e não tinha nenhum demônio possuindo ela literalmente, dominando todas as suas faculdades. Mas o fato é que ela estava sendo atingida por esse poder maligno, estava sendo aprisionada por este poder maligno. E aquela mulher provavelmente já tinha ido naquela mesma sinagoga várias vezes durante toda a sua vida, né? E ela provavelmente também já tivesse ido em muitos médicos, em muitos tipos de curandeiros, buscando de alguma forma, né, ser curadas ou de alguma forma receber o diagnóstico correto. Mas ninguém lhe concedeu. Se Jesus não lhe falara, se Jesus não fizesse esse diagnóstico correto aqui, ninguém saberia que o problema físico daquela mulher estava relacionado, que tinha uma causa espiritual. E nós vamos encontrar enfermidades semelhantes. E se a enfermidade ela for natural, a cura pela medicina humana, o homem, o médico, os medicamentos são usados por Deus. Deus dá o conhecimento ao homem para tratar dessas enfermidades, né? E através da própria medicina, né? Como Lucas mesmo era um médico, e Lucas, o escritor deste evangelho, que narrou essa passagem aqui, o próprio Lucas dá um diagnóstico da causa da enfermidade desta mulher. E ele segue o diagnóstico de Jesus. Ele segue o diagnóstico identificando que a causa dessa enfermidade da mulher era espiritual e não física e não natural apenas. Então, se a enfermidade for natural,
Deus vai usar os médicos, os medicamentos, mas se ela for espiritual, é preciso que se compreenda a necessidade de um tratamento espiritual, de uma cura, de uma libertação espiritual para o que foi causado, observando isso. Então, a ação espiritual de Satanás aqui repercutiu numa enfermidade física naquela mulher. Ou seja, essa enfermidade foi colocada nela por Satanás, o texto diz, que é por Satanás para prendê-la, é para fazê-la sofrer, é para que ela gastasse tudo que tinha com os medicamentos, com a tentativa de resolver, de se curar, de resolver o seu problema, gastando com remédios, mas também para gerar infelicidade na vida daquela mulher. Então o inimigo coloca essas enfermidades e ele alcança o lugar, brechas nas vidas das pessoas e aprisionam essas pessoas com uma força demoníaca, né? E às vezes por meio de uma enfermidade. Há espíritos malignos que aprisionam na miséria, dentre diversos meios pelos quais ele aprisionam pessoas, é através da doença, através das doenças físicas, psicológicas, emocionais, espirituais. Ele aprisiona pessoas a seus traumas antigos, a feridas do passado, né? a complexos de inferioridade, por exemplo, deixando essa pessoa cativa, deixando essa pessoa oprimida, angustiada, deprimida em sua vida, e elas ficam aprisionadas por muito tempo. Essa mulher ficou aprisionada, diz o texto, há 18 anos, lhe trazia presa há 18 anos, como diz o versículo 16 dessa passagem. Ou seja, foram longos anos de sofrimento, longos anos de opressão, foram muitos dias, imagine quantos dias e quantas noites vividas sob o jugo de Satanás. Ah, meu amado, muitos com o tempo acabam se conformando com a prisão, acabam se conformando a toda uma vida aprisionada, até mais do que os próprios 18 anos relatados aqui, né, dessa mulher. Anos de sofrimento. Inclusive a própria mulher, se nós observarmos, ela parecia já não esperar uma libertação. Ela parecia nem mesmo crer que seria possível se libertar, porque ela nem buscou, ela nem clamou. Ela estava na sinagoga, mas não buscou como tantos outros, ao verem Jesus, clamavam, suplicavam, me liberta, Senhor, me cura, eu quero, eu preciso. Mas ela não buscou. Ela estava presa já há 18 anos, e o texto diz que ela estava encurvada. A palavra grega aqui, sinkipto, quer dizer curvatura da coluna, e não se trata aqui de uma leve inclinação para frente, né, como se fosse uma leve inclinação da coluna para frente. Não, aqui é uma considerável inclinação para frente, de fato, é uma curvatura bem acentuada dessa mulher, né? Hoje nós não vemos tantas pessoas com esse problema aqui de, né, como ela era corcunda, né, ou no caso bem curvada. Hoje nós não vemos tanto, às vezes as curvaturas são bem mais leves nos nossos dias, mas algumas décadas atrás era muito comum encontrar pessoas completamente curvadas, completamente corcundas. Isso me lembra, né, daquele filme de Victor Hugo, né, uma história que ocorria no século XV, né, sobre Quasímodo. Você já ouviu falar de Quasímodo, né? Pelo nome talvez alguns não vão se recordar, mas ele é mais conhecido como o Corcunda de Notre Dame, né? Ou seja, de uma história fictícia vivida ali no século XV, especialmente na Catedral de Paris, na Catedral de Notre Dame, né, aquela catedral gótica. Então o filme ele ganhou o mundo, né, com essa história do Corcunda de Notre Dame e aquela Esmeralda, cigana Esmeralda, né? Então, embora esse personagem, né, Quasímodo, esse Corcunda de Notre Dame, seja fictício, ele não servirá apenas para termos uma ideia do sofrimento dessa mulher, o sofrimento que essa mulher de 18 anos passou, né? Contudo, a realidade dessa mulher era muito mais complexa do que a de Quasímodo, o Corcunda de Notre Dame. Essa realidade da mulher envolvia algo muito mais do que uma questão física, estava relacionado também aqui
a questão espiritual. Então, o problema por trás era mais do que um problema físico, era um problema ainda maior, era um problema espiritual. Na curvatura espiritual, aqui simbolizada, sem querer alegorizar o termo, o texto, a passagem, a pessoa aqui só consegue olhar para baixo, só consegue olhar para as coisas terrenas, ela só fica cabisbaixo, olhando para o chão, para os pés, para o pó da terra, olhando para este mundo. Ela é impedida, por causa dessa curvatura física e também da curvatura espiritual, ela é impedida de olhar para cima, de olhar para Deus, de olhar para as coisas celestiais, para as belezas que o Senhor tem na sua criação no alto, para as promessas de Deus que ultrapassam em muito os limites deste chão, dessa terra. Então essa pessoa curvada espiritualmente, ela está de fato olhando só para as coisas deste mundo e está aprisionada por forças malignas, por forças demoníacas. Mas há uma segunda força espiritual que aprisiona as pessoas, que é a religiosidade. Ou seja, nós podemos ver aqui nesse texto que a religiosidade é coisa de Satanás, é também coisa do pai da mentira. Nós vamos ver pelo menos 4 aspectos dessa prisão da religiosidade aqui, em 4 pessoas. Por exemplo, a primeira delas é a mulher. A mulher que veio à sinagoga, veio num sábado, cumprindo a sua parte religiosa, esperando então que algo acontecesse, talvez, só por este fator da religiosidade. Ela veio para a sinagoga, mas não veio por causa de Jesus. Ela veio porque era sábado, porque era a sinagoga. Mas a sinagoga não liberta ninguém. O sábado não liberta ninguém. O chefe da sinagoga, o líder, o pastor, o religioso, o rabino, seja quem for, não liberta ninguém. Essa mulher, o texto diz que Jesus diz que ela era filha de Abraão, mas era uma filha de Abraão que olhava para baixo. Era uma filha de Abraão que estava focada nas coisas deste mundo. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos são verdadeiramente filhos de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. É aquele que é chamado por Deus para fora da tenda para olhar. Mas para onde? Para cima, para o céu, olhar para as estrelas, olhar para as promessas de Deus. Essa mulher, ela está mais com uma religiosidade. Aqui ela é anônima, nós não sabemos o nome dessa mulher. É uma mulher que, na ânsia de resolver o seu problema, recorreu a tudo e a todos para, de alguma forma, resolver o seu problema mais uma vez, mas já há 18 anos ela estava nessa mesma situação e continuava aprisionada na religiosidade. Mas também nós vamos ver aqui a religiosidade do chefe da sinagoga, que é o líder naquele lugar de culto, de celebração a Deus. Ele não só estava preso à mera religião, ele também estava preso aqui às interpretações equivocadas da lei, às tradições incorporadas no decorrer das gerações que iam contra a própria lei de Deus, a própria palavra de Deus e as interpretações equivocadas da própria lei. Tudo isso aprisionava aquele homem na sua tradição. E ele, além de estar preso, ele mantinha presa aquela multidão que estava seguindo. Este fariseu, este líder religioso, esse chefe da sinagoga, provavelmente um fariseu, ele se achava que poderia ser salvo, que poderia adquirir o céu, que poderia conquistar a vitória de um lugar no céu através dos seus méritos pessoais. Então isso transforma de fato em um fariseu, em um religioso aprisionado na religiosidade que é obra de Satanás, o pai da mentira. Mas há um outro grupo aqui que eu gostaria de destacar como religioso e que também está aprisionado na religiosidade, que é a multidão. Essa multidão que tende a seguir cegamente o líder. Olha, observe o versículo 17,
que parece até contradizer o que eu estou afirmando, né? Porque lá diz que entretanto o povo, a multidão, se alegrava com todos os gloriosos feitos que Jesus realizara no meio deles. Mas essa multidão aqui, ela é uma multidão levada por circunstâncias. É a mesma multidão que lá na frente, um pouco mais, né, lá no final da vida terrena de Jesus, do ministério terreno dele, é aquela mesma multidão que vai gritar o contrário, vai dizer: crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o. Então é essa multidão que agora se alegra com os feitos, é a mesma que mais na frente vai negar a Jesus, que mais na frente vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Ela segue a quem dá pão. Essa multidão segue a quem faz sinais. Essa multidão segue a quem tem um discurso atraente, agradável aos ouvidos, mas está de fato apegada à religiosidade. Essa multidão segue a Jesus? Segue temporariamente. Segue a João Batista? Segue temporariamente, mas também segue a Teudas, né? Segue a Judas, o Galileu, né? Ou seja, segue a todos. Mas facilmente se dispersa, né, diante de qualquer perseguição, ou então diante do aparecimento de uma nova onda religiosa, de uma nova moda, de um novo movimento religioso. Então essa multidão, ela está também aprisionada na religiosidade. Mas a Bíblia, o texto aqui no versículo 17 vai mencionar um outro grupo, o grupo dos adversários de Jesus, a religiosidade dos adversários de Jesus. Ou seja, além do chefe da sinagoga, havia também outros que estavam ali presos também à religiosidade. Eles são denominados aqui na passagem como inimigos de Jesus. Ou seja, a ideia de competidores, de adversários de Jesus. Eles não queriam ser libertos e nem deixavam que os outros fossem libertos também. Então, amados, essa armadilha, essa prisão da religiosidade, ela pode manter uma pessoa presa, né, às suas histórias traumáticas, às suas doenças da alma. Ela pode manter presa a pessoa por décadas ou até mesmo por toda uma vida. E não são poucos que se mantêm, que são mantidos aprisionados na religiosidade por toda a sua vida. Em segundo lugar, além dessas forças espirituais que aprisionam, né, nós vamos ver também que há forças carnais que aprisionam espiritualmente. Ou seja, as obras da carne, né, as mesmas que militam contra o espírito, elas são capazes de aprisionar espiritualmente uma pessoa durante toda a sua vida. E neste texto nós identificaríamos aqui algumas dessas obras da carne que aprisionam espiritualmente. Uma delas está aqui no versículo 15, que fala sobre a hipocrisia. Ou seja, Jesus chama aqueles homens, aquele chefe da sinagoga de hipócrita e chama junto com ele aqueles que lá estão de hipócritas. Hipócritas, a hipocrisia, né, é um pecado que aprisiona as pessoas. O chefe ali reagiu contrário ao que ele ensinava, reagiu contrário, né, e Jesus assim acusou aquele chefe da sinagoga de ser hipócrita. Ele fazia alguma coisa, mas ensinava outra. Ensinava uma coisa, mas praticava outra totalmente diferente. Então, ou seja, ele estava vivendo uma vida de mentira, uma vida de aparência, daquela do ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia, segundo Jesus, e é uma força carnal que aprisiona espiritualmente. Antes de nós jogarmos pedras nesse chefe da sinagoga, né, que é hipócrita, e de fato era, né, mas antes disso nós devemos também olhar para as nossas próprias hipocrisias, nossa hipocrisia pessoal. Ou seja, talvez você esteja se identificando aqui com Jesus, né? Nesses personagens aqui do texto, da passagem. Eu me identifico com Jesus, que libertou aquela mulher. Eu me identifico com a própria mulher e o seu sofrimento. Eu me identifico com a multidão que se alegrava, né, com os feitos de Jesus. Mas primeiramente eu queria chamar você a ter uma reflexão, a
a tentar se identificar para ver se a realidade sua ou minha mesmo, né, não é de nos identificarmos com a hipocrisia daquele chefe da sinagoga. Por que eu estou falando isso, amados? É porque muitas vezes nós só nos identificamos com os personagens, né, os heróis, né, ou com também os que são os ofendidos, os oprimidos, mas às vezes nós somos os opressores. Né? Às vezes nós ensinamos uma coisa e fazemos outra contrária. Às vezes olhamos só pelos defeitos físicos da pessoa, né, e desprezamos. Quantas pessoas são desprezadas por mim e por você? Quantos pecados alheios nós condenamos, né, e atiramos a primeira pedra, mas praticamos coisas semelhantes a essas que nós reprovamos, rejeitamos, e às vezes até coisas piores nós praticamos. Então temos que olhar também para a nossa hipocrisia e nos identificarmos aqui nesse texto também com esse chefe da sinagoga e pedir misericórdia a Deus, pedir graça a Deus, pedir socorro a Deus, para que nós sejamos transformados e que essa hipocrisia não reine, não impere, não continue em nossas vidas. Iludidos, muitos hipócritas nem sabem que estão presos por uma grande força carnal. Aí a reação destes aqui, né, citados no texto, a reação deles ao milagre, foi uma reação absurda, foi uma reação incoerente com os ensinos das Escrituras, foi uma reação incoerente com o que eles mesmos ensinavam nas sinagogas ou viviam. Então, esse é o primeiro pecado, a primeira força carnal que aprisiona espiritualmente. Mas uma segunda que eu queria destacar aqui está no versículo 15 também, sobre a avareza. Ou seja, a resposta que Jesus dá àqueles homens, né, atingiu o âmago de seus corações avarentos. A pergunta de Jesus é: e se fosse o boi? E se fosse o jumento? Né? E se fossem os bens materiais? Que vocês então trabalhariam no sábado? Vocês estão presos aqui é pelo amor ao dinheiro. Né? Essa ideia que Jesus está passando para eles, vocês estão preocupados com as coisas materiais, vocês querem tirar um lucro, é um coração avarento que vocês têm. É o mesmo que hoje, amados, não é diferente. Ou seja, não tem tempo, a pessoa não tem tempo para ir à igreja no domingo, para adorar a Deus no domingo, né? E às vezes nem mesmo durante a semana, né? Para orar, ler a Bíblia, para congregar, mas tem para aumentar a sua renda. Se guardar o domingo, o dia do Senhor, né, no caso ali era o sábado, o Shabá, o dia de descanso, né, se para muitos crentes hoje guardar o domingo implicar em ter prejuízo financeiro, ela vai preferir evitar o prejuízo financeiro. Mas se ela tiver a opção de guardar o domingo para não ter que ajudar alguém, ela vai preferir deixar de ajudar alguém e aí guardar o domingo. Amado, isso é avareza. Isso é um pecado carnal que aprisiona muita gente, onde o que interessa é o lucro financeiro, né? Não importa com as pessoas, não importa com a vida espiritual, não importa com Deus, com a adoração, com o que a palavra de Deus disse, né? Mas sim com o que ela vai ganhar, ou com o que ela talvez possa perder. É esse fator que motiva o coração de muita gente, a avareza. E é pecado, e é grave, e precisamos vigiar com relação a isso. Outro pecado que Jesus destaca aqui, outra força carnal, outra obra da carne, que aprisiona, é o egoísmo. Se você observar no versículo 16 agora, a resposta de Jesus também revelou essa raiz do pecado no coração do homem, o egoísmo no coração dele, quando Jesus diz: e se for o seu boi, e se for o seu jumento, ou seja, se for algo dele, algo da pessoa. É interessante nós observarmos no capítulo 14 aqui do texto, no versículo 5, né, do capítulo 14, versículo 5 aqui, né, uma outra ocasião especial também, parecida com essa, Jesus vai fazer a mesma pergunta. Lá Jesus vai dizer: e se fosse o seu filho? E se fosse com alguém da sua família? Você acharia ótimo, ainda que fosse no sábado. Ou seja, aquelas pessoas estavam centradas em si mesmas.
e não em Cristo, não na igreja, não em Deus, não na sinagoga, não na adoração, mas em si mesmas, fazendo de tudo para si, tudo por si. Então esse é o pecado do egoísmo, e desse pecado do egoísmo é que vão surgindo vários outros por causa dessa preocupação consigo mesmo, né? Excessiva consigo mesmo e sem se preocupar com o que está acontecendo com os outros, sem se preocupar com qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então ela toma as suas decisões pautadas no que ela vai ganhar, no que é bom para si mesma. O outro pecado está no versículo 14, voltando um pouquinho agora, no texto, versículo 14, é o pecado da inveja. Quando o texto narra que aquele chefe da sinagoga ficou indignado. Mas indignado de quê? De ver Jesus curar. Ele alega que foi porque estava curando no sábado, mas o sábado aqui é apenas mais um detalhe incluído para justificar a atitude dele, o coração enganoso dele, né, que era apenas uma atitude meramente religiosa, que era carnal, era invejosa, pois Jesus curava, e não ele, não o chefe. Ele era o chefe da sinagoga, mas nenhum reconhecimento foi lhe dado, nenhuma honra, nenhum aplauso fora direcionado para ele. Então ele estava com o coração invejoso, e a inveja, ela é maligna. Ela é uma armadilha do diabo, ela prende as pessoas. Tem gente que tem inveja até da derrota do outro. Se o outro for socorrido, for abençoado, a pessoa tem inveja de tudo. Quantos estão aprisionados por essa situação, indignados de ver alguém sendo honrado, indignados de ver alguém crescer na vida, indignados de ver alguém abençoado. Ah, meu amado, minha amada, que a inveja não domine o meu coração, não domine o seu coração jamais, porque isso é uma cadeia que aprisiona as pessoas. Na verdade, nós devemos nos alegrar, né? Devemos louvar a Deus, agradecer a Deus quando alguém prospera, quando alguém é abençoado, quando alguém cresce na vida, quando alguém tem sucesso, conquista algo, né? Nós temos que nos alegrar e nunca ter inveja de forma alguma. Amém? O outro pecado aqui é a dureza do coração, que nós podemos ver aqui no versículo 16. Ou seja, diz o texto lá que eles foram envergonhados pelas suas atitudes. Aqueles homens, eles não se renderam a Jesus, mesmo estando envergonhados. Os seus argumentos foram vencidos. A sua religiosidade fora derrotada, fora humilhada diante do Senhor ali com as palavras, com a obra, com o poder de Cristo, mas eles continuaram duros de coração, não se quebrantaram, não se renderam, não confessaram a Jesus, não deram glória a Deus. Pelo contrário, aqueles corações continuaram endurecidos. Essa é a dureza, é o pecado dominando o coração enganoso do ser humano. Outro e último que eu queria citar aqui, dentro desse texto também, é a indiferença. É o pecado, a obra da carne, da indiferença. Provavelmente aquela mulher, né, encurvada, ela frequentava aquela sinagoga há muito tempo. Talvez ela já entrava e saía daquele lugar e ninguém se compadeceu dela nesse período. Ninguém se compadeceu dela. Aqui não há nenhum relato de que ela, pelo menos não nesse texto, né, de que ela tenha sofrido bullying, né, alguma opressão, chacota por causa do seu defeito físico. Não há esse relato, mas também aqui não há um relato de que alguém tenha se compadecido dela em todo esse tempo, até aquele sábado, até aquele momento em que ela vai ter esse encontro libertador. Amados, a indiferença é pecado. E não é menos pecado, não é menos carnal do que o bullying. O bullying é grave, é condenável, mas a indiferença também o é. E precisamos estar atentos a essas realidades. Além de não julgarmos ninguém pelas aparências, né, pela aparência exterior, às vezes só porque a pessoa tem uma característica de ser calvo, de ser magro, de ser gordo, de ser baixo, de ser alto, né? Por causa do nariz, por causa da testa, por causa de orelha, por causa do que for.
Nós precisamos ter o cuidado, para além de não julgarmos por causa da aparência, nós precisamos orar e pedir a Deus para nós sermos mais sensíveis com o que há no interior das pessoas, para sermos mais sensíveis, para notarmos positivamente, não de forma negativa, mas positivamente, o que está dentro da pessoa, o que ela está vivendo. Pessoas que estão próximas a nós, às vezes estão angustiadas, estão encurvadas, estão cabisbaixas, né? Estão de fato abatidas, sofrendo, e muitas vezes nós somos insensíveis. Quando não chacoteamos, quando não praticamos um bullying de alguma forma, quando não julgamos pela aparência, muitas vezes nós somos indiferentes. Deixamos do jeito que está, fingimos que não é conosco. Isso é pecado, é grave, e precisamos vigiar com relação a esses pecados. É interessante nós compararmos este cativeiro carnal que aprisiona a vida das pessoas com o que é conhecido como a síndrome de Burnout, né? A síndrome de Burnout é quando alguém se apaixona pelo seu sequestrador, né? Não é de Burnout não, né? De Estocolmo, é síndrome de Estocolmo essa, né? A síndrome de Estocolmo, quando a pessoa se apaixona pelo seu sequestrador, por aquele que lhe rouba a liberdade, que lhe rouba os bens, mas não se sentem presos. Estão apaixonados pelo que está lhe causando mal, mas não se sentem presos. Não querem ser libertos. Muitos nem percebem que estão aprisionados. E muitos também não percebem que estão aprisionados, por exemplo, pelos vícios, pelas drogas, pela bebida, né? Pelo mal, e acham que são fortes, acham que são livres. É assim que a obra carnal, né? As obras da carne, os pecados, aprisionam mortalmente muitas vidas nos nossos dias. Então, amados, há de fato prisões, né, espirituais que têm aprisionado as pessoas espiritualmente e carnalmente no pecado. E eu queria dizer que, em terceiro e último lugar, que há só um poder espiritual que liberta o homem: Jesus. Jesus. Esse é o maior poder espiritual. Ele está acima de todo principado e potestade, acima de todo poder e altura, acima de todo domínio e de todo nome, como Paulo diz lá em Efésios, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o nome de Jesus é sobre todo nome. Nele foram criadas todas as coisas, quer principados, quer potestades, quer soberanias, quer tronos, né? Quer autoridades, poderes, alturas, tudo foi criado nele, por ele, para a glória dele. Então, ele é o Senhor, ele é o nosso libertador, ele é o Deus vivo, o Deus que se encarnou, que fez presente em nossas vidas. Então, Jesus tem esse poder libertador e é único. E o texto diz que, vendo-a, Jesus, ou seja, Jesus olhou para aquela mulher e viu muito mais do que a sua aparência física exterior. Ele viu o coração daquela mulher, ele viu a mente daquela mulher, ele viu a alma sofrida daquela mulher, ele viu a realidade plena, completa que ela vivia, o que de fato estava se passando dentro da vida daquela mulher. Jesus contemplou. E ele continua contemplando, ele continua vendo a sua dor, a minha dor, a dor na alma, a dor física. Ele conhece tudo que se passa contigo. Ele vê a nossa real condição, ele vê o seu problema melhor do que você mesmo, ele vê o seu problema, né, de uma forma plena, melhor do que qualquer pessoa ao seu redor. E ele não está alheio às suas angústias, às suas dores, às suas prisões. Jesus, ele veio por isso. Ele veio ao mundo justamente porque ele nos viu, porque ele viu a nossa realidade, porque ele contemplou a nossa prisão, a nossa cadeia, e veio para operar o milagre, veio para vencer a morte, veio para nos libertar. E ele venceu a morte, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. E mesmo estando nos céus, ele continua olhando, ele continua com os olhos abertos e soberanamente abertos, percebendo, contemplando todas as coisas. E ele, a Bíblia diz que ele está olhando e intercedendo por nós. Ele vive para interceder pelos seus. Vendo a Jesus, Jesus a viu. Mas Jesus chamou-a também. Jesus chamou aquela mulher que até então não era notada por ninguém, pelo menos não no aspecto positivo. Ela
não foi chamada aqui pelo seu nome próprio, como Jesus sempre fazia com várias outras pessoas, né? Mas ela foi chamada por mulher, e o termo mulher não é um termo desrespeitoso. Naquela cultura, mulher era um termo respeitoso para com ela, e Jesus a chama. Ele a chamou para junto de si, ele chamou para perto dele, ele chamou-a para a liberdade, para a libertação. E ele faz isso hoje ainda, ele faz isso por intermédio da sua palavra, ele faz isso por intermédio do seu Espírito Santo. Ele continua falando conosco, ele continua nos chamando, a sua voz continua sendo terna e consoladora em alguns momentos ela continua sendo a voz poderosa e exortativa também, e sempre usada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Jesus continua nos chamando. Ele chamou aquela mulher e disse a ela: estás livre. Até aquele sábado ela estava no cativeiro de Satanás, mas agora ela está livre. Ele diz: estás livre da tua enfermidade, no versículo 12. Ou seja, até a cruz, até a ressurreição de Jesus, nós também estávamos cativos, nós também estávamos presos ao nosso pecado, às garras do diabo, mas Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, ele rompeu as cadeias da religiosidade por você, por amor a mim. Ele venceu os poderes malignos, ele venceu o império das trevas e nos libertou também do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do poder do pecado, da culpa do pecado, das garras do pecado. Ele venceu a morte, quebrou os grilhões, ele libertou-nos. Tudo aquilo que nos prendia foi quebrado, foi arrebentado por Jesus, e ele nos libertou. Hoje nós estamos livres, verdadeiramente livres, porque o próprio Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus é o nosso libertador. Aquele que crê em Cristo, aquele que crê na obra de Cristo, aquele que crê no que Cristo fez por ele, lhe dando a vitória na cruz, lhe dando a vitória sobre a cruz, sobre a morte, ressurgindo. Esse que crê nos planos de Deus, que Cristo é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo para libertar os cativos, esse conhece verdadeiramente a verdade e verdadeiramente é liberto. Então, Jesus, o texto diz que, vendo a mulher, disse-lhe: estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Ou seja, ela não andou mais encurvada, ela se endireitou. Jesus, ele é esse que tem o poder de impor as mãos e realizar o milagre da cura. Ele tem o poder de realizar o milagre da libertação. Ele tem o poder de falar e as coisas acontecerem, os demônios obedecerem, o vento obedece à voz, à ordem de Jesus, o mar obedece à ordem de Jesus. Todos os peixes do mar da Galileia ali obedeciam à voz, à ordenança de Jesus. Então ele é esse que tem o poder de realizar a grande obra. Então em Cristo somos verdadeiramente libertos, mas em Cristo nós somos também verdadeiramente filhos de Abraão. Aquela mulher, ela era filha de Abraão por descendência, e os judeus todos se achavam filhos de Abraão por causa da descendência, porque eram judeus e assim se viam salvos, filhos abençoados de Abraão. Mas em Cristo é que de fato nós somos verdadeiramente filhos de Abraão. O próprio Paulo diz lá em Gálatas, em Gálatas 3:29, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora, não descendência literal de sangue, nem por obras, nós somos descendentes pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos herdeiros verdadeiramente da herança prometida por Deus a Abraão, que é o pai da fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos essas verdades. Aquela mulher se endireitou. E de nós mesmos, nós não podemos nos endireitar. De nós mesmos, nós não podemos sair daquilo que nos prende. Nós estamos, aqueles que estão cativos
pelo pecado, pelo diabo, pela religiosidade, de si mesmos, não podem arrebentar essas correntes espirituais. Mas após sermos chamados por Jesus, como essa mulher foi chamada, então nós vamos até Ele e somos libertos, não mais andando encurvados, não mais vivendo aprisionados. Ou seja, saímos, quando nós ouvimos o chamado de Deus pelo Espírito Santo, nós saímos da mera religiosidade para imediatamente sermos verdadeiros adoradores, como aqui no versículo 13, né, que diz que aquela mulher endireitou-se e passou a glorificar a Deus e dava glória a Deus. Ou seja, são estes que o Pai procura para seus adoradores, os que o adoram de fato, os que o adoram em espírito e em verdade, não porque é na sinagoga, não na carnalidade, mas em espírito, em qualquer lugar, em verdade, não na religiosidade, não na hipocrisia daqueles fariseus, não na inveja, né, mas em verdade, em Cristo, na palavra. São esses que o Pai procura para os seus adoradores. As nossas obras, a nossa adoração não são para nos libertar, mas porque já somos livres. Aquela mulher, sendo livre, ela deu glória a Deus, ela louvou ao Senhor. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades. Quero concluir lendo novamente o versículo que Jesus disse, né, assim: por que motivo não se devia libertar deste cativeiro em dia de sábado, ou em qualquer outro dia da semana, é claro, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Amado, amada irmã, você tem andado encurvado, tem andado encurvada, só olhando para baixo, não conseguindo contemplar as maravilhas do alto, não conseguindo olhar para as estrelas, como nós somos chamados, como herdeiros de Abraão? Olhe para as estrelas, olhe para o alto, olhe para as promessas de Deus. Há quanto tempo você tem estado aprisionado ou aprisionada em seus traumas, em seus complexos, em suas mágoas, em seus vícios? Há quanto tempo? Eu lembro de uma cena do filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 3, né? Já é antigo esse filme, né? Comparado com alguns outros mais atuais. Este filme é bem antigo. Eu lembro do Homem-Aranha 3, foi o que mais me marcou, por causa daquele episódio de uma criatura negra que ia se amoldando à pessoa, e no começo era algo legal, dava boas sensações, grandes poderes, né? A pessoa se sentia muito mais forte, até o próprio Peter Parker, até o próprio mais forte ainda, quando aquela criatura negra, né, se apossou dele. Mas juntamente com toda essa sensação boa de prazer, de alegria e de poder, também veio uma personalidade maligna acrescida, uma personalidade violenta, uma personalidade egoísta. E Peter Parker, eu lembro que ele percebeu logo esse perigo, e logo ele procurou se desvencilhar. Ele viu logo que isso era uma obra das trevas, que estava lhe aprisionando. E com muita dificuldade ele lutou e destruiu aquilo, e saiu daquela situação, se livrou daquela situação, e queria realmente matá-lo, queria dominá-lo e destruí-lo. Mas a criatura, depois que saiu de Peter Parker, ela foi para uma outra pessoa, né? E se aproveitou agora do caráter já egoísta, vingativo, traiçoeiro dessa pessoa, e a dominou por completo, e ambos acabaram sendo destruídos no fogo. E assim também será com aqueles que continuam aprisionados por Satanás. Assim será também com aqueles que continuam aprisionados pela religiosidade, pela carnalidade. Meu amado, minha amada, Jesus te chama hoje. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vós que estáis encurvados com as cadeias do maligno, da religiosidade, da carne, vinde a mim, eu sou aquele que pode libertar. Jesus verdadeiramente liberta. Ele é o nosso libertador, e Ele quer fazer essa obra. Ele quer endireitar a sua vida, endireitar o seu caminho, endireitar o seu olhar, para que você comece a olhar para as coisas do alto, e não só para o chão, não só para as coisas deste mundo. E Deus te abençoe. Que você entenda que a libertação dos cativeiros espirituais só é possível
em Jesus Cristo. Há forças demoníacas que aprisionam pessoas. Há forças da religiosidade que aprisionam pessoas. Há forças carnais, obras da carne. Nós vimos aqui algumas dessas aí, a inveja, né, a avareza, né, forças que têm aprisionado muitas pessoas. Não se deixe, busque Jesus e deixe Jesus operar na sua vida a libertação. O Espírito de Deus vai operar de tal forma que essas obras da carne vão ser mortificadas no seu viver. E você vai então olhar para Cristo, olhar para Ele, que é o autor e consumador da sua fé, e endireitado, glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Finalizando nesse momento. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu quero orar agora, Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo, estão assistindo este vídeo, Senhor, essa live, e estão se sentindo aprisionados, ó Deus. Estão no cativeiro, ó Pai, nas garras do inimigo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Às vezes, ó Deus, numa enfermidade, Senhor, que não é apenas uma enfermidade natural, que pode ser curada por um medicamento, ó Pai, mas às vezes é uma ação maligna, e nós rogamos que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, opere a libertação, opere, ó Deus, a quebra dessas cadeias, Senhor, e liberte, ó Deus, liberte essa filha de Abraão, ó Deus, liberta, ó Deus, essa pessoa que precisa, ó Deus, de experimentar uma nova vida, uma vida transformada. Opera a Tua graça, Senhor, no coração e na alma, Senhor. Liberta da angústia, liberta da depressão, liberta da opressão, Senhor. Liberta, ó Deus, de uma vida no vício, de uma vida dominada pelo pecado. Tira essa inveja, essa avareza, Senhor. Tira essa indiferença, Senhor. Tira, ó Deus, toda essa dureza de coração e liberta, Pai. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Basta uma palavra Tua e a Tua vontade será feita, cumprida, ó Deus, conforme o Teu querer. Nós assim pedimos, Senhor, orando pelo Teu Filho, pela Tua filha, em nome de Jesus. E Te agradecemos pela obra que realizastes em Cristo Jesus, nos libertando, nos transformando, nos fazendo novas criaturas, ó Deus, fazendo olhar para o alto e não apenas para as coisas deste mundo, tirando-nos, ó Deus, apenas dos prazeres desta vida, das enganações, da cegueira que Satanás muitas vezes nos aprisionou durante muitos anos, durante muito tempo. Obrigado porque hoje nós somos Teus servos. Obrigado porque hoje nós somos libertados em Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.